Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre tempo, sobre clima, vamos ver o que a gente precisa ficar atento para os próximos dias, quais são as previsões de temperaturas, de chuvas nas principais regiões agrícolas do país. E para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todas essas perspectivas, Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Celso, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá a todos, muito obrigado pelo convite. Celso, vamos começar então olhando essas perspectivas para os próximos dias, começando com um destaque, uma atenção para as temperaturas baixas, né? Exatamente, queda acentuada da temperatura e mais que isso, persistência. Na verdade, vamos ter aí uma sequência de ondas de frio, né, da entrada de massas de ar frio, e isso vai fazer com que a temperatura caia já neste fim de semana, mas permaneça baixa ao longo de toda a próxima semana. Eu começo aqui mostrando primeiro a imagem de satélite, né? Essas linhas aqui, né, elas representam os campos de pressão atmosférica, mas justamente para a gente identificar a massa de ar polar, essa primeira massa de ar polar que neste momento está sobre a Argentina, né, mas avança rapidamente já provocando queda de temperatura em parte do Mato Grosso, sudoeste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o próprio estado do Rio Grande do Sul. E essas áreas aqui em branco representam a frente fria, né, que traz chuvas neste momento aos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Bom, esse é o primeiro ponto, né, essa questão da precipitação, do sistema, né? E aí eu vou primeiro falar um pouquinho sobre a chuva, né, nos próximos dias. Esse mapa aqui é o do Cosmo, do Instituto Nacional de Meteorologia, mas eu diria assim, o destaque talvez não seja maior realmente a precipitação, mas é claro que o produtor ele precisa ficar atento. Até eu tenho conversado com alguns produtores de café de Minas Gerais, de São Paulo, para atenção com a questão da secagem do café, né, ao ar livre, por conta dessa mudança do tempo. Então, embora não tenha acumulados significativos, a precipitação projetada principalmente, né, entre esta sexta-feira e o decorrer do sábado, né, ela alcança algumas áreas da Mogiana, também do sul de Minas. Alguma precipitação muito fraca pode acontecer também sobre o Triângulo Mineiro, não chega a aumentar a umidade do solo, mas claro, traz aí algum risco aí para áreas que estão em secagem, né, do café. Agora, do ponto de vista do deslocamento desse sistema, né, quando a gente já coloca aqui a previsão para o domingo, né, percebemos que essa frente fria acaba se afastando muito rapidamente para o oceano, né, traz chuvas fracas já para o Espírito Santo, zona da mata de Minas Gerais. Praticamente uma boa parte do Brasil já entra num padrão de tempo mais seco e temperaturas baixas, isso realmente vai chamar a atenção. E aí, só dando continuidade aqui, já num mapa um pouquinho menor, só para mostrar justamente a previsão para segunda-feira, né, mostrando justamente uma pouca chuva, né, sobre boa parte do Brasil. Terça-feira, né, com a frente fria alinhada na altura da Bahia, mas trazendo chuvas apenas para o litoral e zona da mata da Bahia. Quarta-feira da semana que vem, frente fria na altura de Salvador, né, e tempo seco no centro e sul do Brasil. E finalmente, quinta-feira da semana que vem, no mesmo padrão. Então, realmente, passando essa frente fria, o que a gente vai ter é uma abertura do tempo, tempo seco, ensolarado em boa parte do país. E aí sim, o grande destaque, a grande vedete vai ser o frio. Eu trouxe aqui, né, esse é o mapa do INDE, né, de um site gratuito, e eu até peguei uma simulação. Eu tenho até conversado com clientes, enfim, justamente tentando encontrar uma simulação que consiga pegar um pouco melhor esses extremos de frio. Eu digo isso porque nós temos tido aí algumas surpresas, vamos dizer assim, com ocorrência de geadas em algumas áreas produtoras, mesmo que de forma isolada. Simulações americanas, europeias, né, o SMWF, o GFS, eles têm não conseguido pegar tão bem, né, esses extremos de frio. E aí, nesse aspecto, buscar por novas simulações que consigam enxergar esses extremos é uma boa alternativa. E aqui, só para mostrar, vou dar um zoom aqui, só para mostrar justamente aquelas linhas que mostram a pressão atmosférica, né, que mostram a massa de ar polar. É possível ver a influência, né,
da entrada do ar frio, né, já desde o sul do Acre, Rondônia, sudoeste do Mato Grosso do Sul, São Paulo e região sul. À medida que a gente avança no tempo aqui, né, então vou colocar aqui, por exemplo, nas primeiras horas do sábado, né, esse centro de alta pressão está sobre o Paraguai, alcançando parte da região sul. No domingo, esse sistema, né, de alta pressão, ele vai avançar na direção da região sul, né, e também de parte do sudeste, e teremos aí uma primeira queda mais acentuada da temperatura projetada, né? Então, temperaturas em Santa Catarina, Campos de Cima da Serra Geral, Planalto do Paraná, batendo aí na casa de 1, 2 graus, eventualmente lá na região de Bom Jardim da Serra, temperaturas até negativas, né? Sul de Minas, por enquanto, frio mais restrito apenas à Serra da Mantiqueira, ainda distante das áreas de café, mas, como eu comentei, o que a gente vai ter nos próximos dias é uma soma de ar frio. Então, essa primeira massa de ar frio, ela acaba se afastando para o oceano, e olha só na sequência, na Argentina, uma segunda bolha de ar frio avançando, né? Isso que vai trazer uma queda mais acentuada, e ela vem justamente para cima aí de Santa Catarina, enfim, para cima da região sul. Esse que é o ponto importante, a soma de duas ondas de frio. Isso acaba provocando uma queda bastante acentuada da temperatura na terça-feira da semana que vem, e aí vamos dar o zoom aqui, né? Temperaturas já aparecendo negativas, né? Então, Guarapuava, 1 grau abaixo de zero, temos temperaturas abaixo de zero em praticamente boa parte do Planalto Catarinense, temperaturas também abaixo de zero, até chegando a 2 graus abaixo de zero em Bom Jesus. Áreas produtoras do Rio Grande do Sul, com temperaturas aí batendo na casa de 2, 3 graus, né? 1 grau em Santa Maria, realmente formação de geadas na próxima terça-feira. E mesmo aqui no Sudeste, é importante a gente ficar atento a algumas áreas produtoras. Por exemplo, hortifruti, né, da região de Ibiúna, né, aqui no oeste da região metropolitana de São Paulo, ou mesmo Mogi das Cruzes, né, temperaturas aí na casa dos 5 graus. Vale salientar, não é uma temperatura extrema, né, como a prevista para o sul, mas folhosas, principalmente, elas são mais sensíveis à queda de temperatura. Então, será importante monitorarmos aí a terça-feira. E na região de café, o que chama atenção é que em algumas regiões próximas aí de Poços de Caldas, principalmente região de Botelhos, Campestre, as temperaturas batendo aí na casa dos 2 graus. Também não é algo extremo, mas não seria estranho termos aí na terça-feira que vem relato de geadas fracas, isoladas, em algumas áreas de café. Nada que traga um impacto significativo na questão da produção, mas é o tipo de temperatura que pode eventualmente trazer efeitos, né? Por exemplo, para Passos, né, na região São Sebastião do Paraíso, temperaturas batendo na casa dos 4 graus. A partir da quarta-feira, essa massa de ar frio começa a se afastar, Guilherme, e com isso a temperatura vai subindo gradativamente. Então, o alerta, né, vamos dizer assim, o dia mais frio e possivelmente o dia mais frio do ano até então, será agora no próximo dia 13, na terça-feira da semana que vem, Guilherme. E aí, Celso, para essas áreas que estão com a temperatura mais baixa ali, são áreas de trigo, né? Nesse momento, safras de inverno. O que isso pode trazer de reflexo para esses produtores? Bom, de acordo com os dados do CIMEPAR, né, a preocupação maior nesse momento vai para o Paraná. Por quê? Porque o Paraná planta o trigo de forma mais precoce. Então, isso faz com que o período de florada e frutificação coincida justamente com a entrada dessas ondas de frio mais intensas. A questão é a seguinte, é que mais de 50% do trigo está em fase vulnerável. Porém, percebemos aqui que, por exemplo, Londrina, Paranavaí, Moarama, Cascavel, enfim, todo o norte e oeste do Paraná está com temperaturas acima dos 5 graus. E não seria uma temperatura letal. E boa parte do trigo está nessa área. Então, claro, é possível sim que a gente tenha relatos de geadas, inclusive em áreas onde estão vulneráveis. Mas saliento, Planalto do Paraná, a região dos Campos Gerais do Paraná, o trigo é justamente instalado de forma um pouco mais tardia, trabalhando justamente com a hipótese de termos maior chance de geadas. Já no Rio Grande do Sul, o trigo é plantado de forma mais tardia e, nesse momento, uma boa parte dele ainda está
em desenvolvimento vegetativo. Então, nesse aspecto, até bom, nessa altura do campeonato, ainda é bom que tenhamos queda de temperatura, madrugadas mais frias, é bom para o desenvolvimento dessa cultura. E nesse aspecto, eu diria, não há problemas, não há nenhum alerta, né, com relação ao estado do Rio Grande do Sul com relação ao trigo. Eu até diria mais que isso. Além de beneficiar, na verdade, essa sequência, né, de dias de tempo seco vai favorecer a retomada das atividades de campo. Lembrando que o Rio Grande do Sul foi bastante atingido por chuvas frequentes, né, e somente agora em julho é que começaram a ter maiores períodos de tempo seco. Então, uma boa notícia é que voltaremos a ter um período de tempo seco relativamente prolongado, só vai chover no dia 19, né? Então dentro aí de 10 dias. Então, com isso, o produtor consegue aí fazer com uma tranquilidade os tratos culturais. Inclusive, os ventos, né, vão ser mais fracos, o que ajuda também na aplicação. Guilherme. E aí, Celso, eu queria avançar um pouquinho com você no tempo. A gente está ali cerca de um mês para o início da próxima safra de verão, estados ali Paraná, Mato Grosso devem começar o seu plantio já em setembro. Como é que estão as perspectivas olhando para essa próxima safra de verão a 24-25? Isso, vamos dar uma olhada então como é que está esse padrão. E aí há uma certa divergência, né, entre as simulações, é claro, eu estou trazendo aqui uma, mas existem várias e a gente procura olhar a maioria. Há uma divergência para setembro, tá? Então, existem 2 episódios de chuva previstos. Esse agora do dia 19, que vai mais ou menos até o dia 25 de agosto, pegando mais a região sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, até já dando um aviso, né? A gente vai ter um período de tempo seco relativamente longo, mas o produtor precisa ficar atento porque volta a chover de forma frequente, mais ou menos entre 19 e 25 de agosto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em setembro a gente olha esse mapa, que é o modelo CFS, né, na página Tropical TDBits, e ele mostra essas áreas aqui em amarelo, marrom, elas representam chuva abaixo da média. E aí, não é que outras simulações até deixam indicar, elas mostram chuvas, inclusive até para Mato Grosso, tá? Algumas áreas do noroeste do Mato Grosso. Mas qual que é a questão? Ainda está a questão da posição da chuva. A simulação americana ela coloca essa chuva um pouco mais ao sul, mais entre o Uruguai e a Argentina, enquanto as simulações europeias já colocam essa precipitação um pouco mais ao norte, entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eventualmente já começando a trazer algumas primeiras pancadas de chuva para Mato Grosso, para Rondônia. Enfim, existe ainda essa dúvida, vamos dizer assim, com relação à questão das primeiras precipitações. Até acredito, sinceramente, que tenhamos essas primeiras chuvas ainda em setembro, na segunda quinzena de setembro. Porém, um ponto que vai ser importante, né, para a gente ficar atento é o que vai acontecer posteriormente, tá? E aí eu acho que nesse caso as 2 simulações elas acabam convergindo. Há uma área, né, de chuvas acima da média sobre a região sul e partes aqui do sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Perceba que uma grande área, né, do nordeste, mesmo o Mato Grosso, né, região norte, estão com precipitação inferior à média. E aí pode surgir até a dúvida, ontem saiu um novo relatório da NOAA falando da formação desse laninha, falando que ele forma agora durante a primavera, mas eu tenho batido na tecla que esse fenômeno ele é fraco, e normalmente no primeiro ano de laninha, os efeitos, principalmente na primavera, não são tão bem vistos, eles acabam sendo percebidos um pouco mais à frente. Então, embora estejamos aí com esse laninha, esse ano ele ainda merece atenção, né, para o Mato Grosso. Por quê? Porque a chuva ela demora de novo a regularizar no estado do Mato Grosso, Goiás, parte do Mato Grosso do Sul. Aqui já é o mapa de novembro. Percebam que a chuva novamente está mais costeira, pegando parte da região sul e do sudeste. Não que não chova no interior do Brasil, essa área de chuva abaixo da média não significa zero de precipitação. Temos sim, mas é uma chuva irregular. Então, muitas vezes até me questionam, poxa, mas ano passado teve El Niño, a chuva não foi boa, agora com Laninha a chuva também não é boa. Por que isso? Bom, basicamente porque esse fenômeno é fraco, e outra coisa que a gente vem comentando é a questão da temperatura do Oceano Atlântico.
o Oceano Atlântico ele está muito mais quente no hemisfério norte, tanto que tem muito alerta de furacão, tem sido falado sobre isso nos últimos meses. Uma das consequências para o Brasil é justamente quando o Atlântico Norte está mais aquecido, o transporte de umidade para o Brasil é prejudicado, porque essa umidade ela fica toda concentrada no hemisfério norte. Então, é comum, e infelizmente é comum, a palavra não é desejável, mas acontece, quando você tem o Oceano Pacífico não respondendo tão bem, laninha fraca, e o Atlântico aquecido no hemisfério norte, isso faz com que a regularização da chuva ela demore a acontecer, né? Então, mesmo em dezembro, aí já há uma certa divergência, algumas simulações mostram precipitações mais intensas, mas especificamente essa simulação americana, ela mostra precipitações um pouco mais fracas e depois disso, em janeiro, começando a perder um pouco de intensidade, essa anomalia negativa. Mas, de qualquer forma, acho que o ponto importante aí, Guilherme, é ficarmos justamente atentos, não que as primeiras chuvas demorem a acontecer, mas elas tendem a ser espaçadas, principalmente no Cerrado. E aí o produtor vai ter que ter cautela. Eu sei que tem toda uma questão de logística, de pressa, em função da instalação do safrinha, né, ou seja, de algodão, principalmente de algodão, que a janela é mais curta, mas também o de milho. Mas vai ter que ser tomada uma certa cautela, porque as chuvas projetadas, pelo menos para a primavera, no Mato Grosso, no Mato Piba, né, no Pará, em Rondônia, essa chuva ela acontece de forma um pouco mais irregular. Por outro lado, só para finalizar, aí o produtor sulista ele pode ficar preocupado. Poxa, mas tem laninha, a chuva pode cortar? Pelo menos por enquanto não. Tá? A expectativa é de que tenhamos aí chuvas relativamente regulares, tá? Justamente porque o primeiro ano de laninha não é tão significativo, não traz um impacto ainda tão significativo. Então, nesse aspecto, as chuvas até acontecem com uma certa regularidade nessa primavera. O único ponto aí, principalmente para o produtor do Rio Grande do Sul que vai instalar o milho, é cuidado com as geadas tardias, né, que podem acontecer até a primeira quinzena de setembro. Tirando isso, né, a tendência é que tenhamos chuvas suficientes para o desenvolvimento do milho até o final do ciclo. Guilherme. Celso, vou trazer a participação do pessoal que está acompanhando aqui a gente ao vivo, trazendo várias dúvidas ali sobre as regiões deles, começando pela Andréa Piton. Bom dia, gostaria de saber quando volta a chover em Palestina, no interior de São Paulo. Tem previsão de chuva agora nesse fim de semana. Tudo bem que não é uma chuva das mais significativas. Eu diria assim que é muito aquela chuva para, algumas vezes até falar, nem apagou a poeira. Enfim, é por aí. Agora, pensando em precipitações um pouco mais organizadas a partir da segunda quinzena de setembro, tá? Então, aí sim, a tendência de uma chuva que possa aumentar um pouco mais a umidade do solo. Então, chuva muito fraca, muito isolada nesse fim de semana e precipitações um pouco mais intensas a partir da segunda quinzena de setembro. E aí, com essa perspectiva, a gente também já responde o Ricardo Bueno, de Jaboticabal, em São Paulo, a Sirlene, que é do norte do estado, e a Eliana, que é do noroeste de São Paulo. Essas perspectivas valem para o estado todo, né? Vale, de uma forma geral, valem. Claro, quanto mais próximo da divisa com o Paraná, né, região de Prudente, Assis, Avaré, Itapeva, esse acumulado de chuva agora, né, de hoje para amanhã, ele é mais elevado. À medida que caminhamos para a divisa com Minas Gerais, essa precipitação fica bem mais fraca. E aí, Celso, agora lá para o Nordeste, o Tiago Leão, lá de Palmas, do Tocantins, quer saber se tem alguma chance de chuva no estado para essa segunda quinzena de agosto. Não. Na verdade, assim, eu até falei não, mas vamos lá. Até aparece, sim, aqui no INDE, tá? Se a gente pega algumas simulações aí, nesse aspecto, o ICMWF ele é até um pouco melhor nesse padrão. Na semana que vem, tá, o alinhamento dessa frente fria na altura da Bahia pode trazer alguma precipitação. Então, isso aqui é chuva e trovoada, né, que aparece. Então, de forma muito pontual, são aquelas mangas, né, que a gente fala muito comum, até vem com mais vento do que chuva, tá? Mas na segunda metade da semana que vem, esse alinhamento, né, da frente fria aqui na altura de Salvador pode eventualmente trazer alguma pancada, tá? Alguma manga, mas, claro, eu falei não logo de cara pensando em chuva generalizada,
mas essas mangas sim, tá? Não seria estranho na segunda metade da semana que vem termos a formação de nuvens carregadas e ocorrência de chuva. E, aliás, isso não vale só para Palmas e Tocantins, mas vale para a região norte, de uma forma geral. Há uma tendência de uma próxima semana com ocorrência de pancadas de chuva pela região. Nada que aumente a umidade do solo, aumente nível de rio, mas é um primeiro indicativo do retorno das chuvas. E aí, Celso, você falou aí da Bahia, o Ronaldo lá de Viçosa e o Matheus de Guanambi, também da Bahia, estão perguntando lá da região deles. Bahia tem uma condição melhor para chuvas, né? Então, Bahia na faixa leste, né? Então, essa que é a questão. Quando a gente avança para o sudoeste da Bahia, né, que é mais perto da divisa com Minas, eventualmente avançando na divisa com Goiás, o que vai chamar atenção? Até aparece, se a gente pega os mapas mais estendidos, né, então vai até março, abril do ano que vem, janeiro de 2025, essa chuva ganha intensidade. Por quê? Porque você acaba tendo o efeito do Laninha, mesmo fraco, você acaba tendo o efeito do Laninha lá na frente. Mas o cuidado que vai ser necessário agora é justamente com relação às primeiras trovoadas, né, durante a primavera, outubro, novembro, mesmo o mês de dezembro, porque as chuvas elas ficam mais restritas ao sul e o sudeste do Brasil, não alcançam com tanta intensidade o estado da Bahia. Então, preocupa um pouco a situação, porque esse período úmido no Nordeste ele tende a ser um pouco mais curto, tá? Principalmente o cobertor sendo mais curto agora na primavera. Depois disso, no decorrer de 2025, ok, aí a situação alinha um pouco mais. Então, cautela ainda nessa primavera, porque as primeiras trovoadas elas acontecem de forma espaçada. O Rodrigo da Silva está perguntando para Goiás, nesse mês de agosto, como é que estão as perspectivas? Então, do mesmo jeito que aparece uma ou outra precipitação, né? Até eu estava conversando com um produtor do entorno de Brasília, aparece uma ou outra precipitação para o norte de Goiás, né? Próximo da divisa com Tocantins, na semana que vem. Mas apenas para essa região. Tá? Essa frente fria que está passando hoje, ela não tem umidade suficiente, ela não encontra umidade suficiente para trazer precipitação nesse fim de semana. A gente só vai observar aumento da quantidade de nuvens e queda da temperatura em Goiás, mas na segunda metade da semana que vem, região de Porangatu, por exemplo, eventualmente pode ter aí alguma chuva localizada, associada justamente a essa precipitação que também vai atingir parte da região norte. Aí o José Natal mandando o seu bom dia aqui pra gente nessa sexta-feira, e o Juliarte Barbosa, lá de Governador Valadares, no leste de Minas, quer saber como é que tá as perspectivas para setembro, olhando ali para chuvas agrícolas para iniciar essa próxima safra. Cautela ainda em setembro, porque ok que até tem algumas previsões mais otimistas, como eu comentei, mostram o retorno da chuva para parte do Brasil na segunda quinzena de setembro. Porém, há uma restrição na área, né? Essa área é mais região sul, São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, eventualmente sul de Minas. Mas avançando na direção do Vale do Doce, né, do Rio Doce, zona da Mata Mineira, a chance de chuvas mais organizadas é menor. Tende a melhorar um pouco mais em outubro, tá? Então, aqui até mostrando o mapa, né? Perceba que, ok, existe uma área no norte de Minas, principalmente para o lado de Montes Claros, Janaúba, Almenara, onde a precipitação ela fica inferior à média. Mas pensando justamente em parte da zona da mata, né, avançando até perto de Governador Valadares, as chuvas ficam próximas do normal. Tá? Então, no decorrer de outubro, sim. Setembro eu acho mais complicado. Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas perspectivas, essas previsões de temperaturas, de chuvas. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, é mais um ano aí desafiador, né? Pensando em questão aí de primavera. Vamos monitorar como é que vai ser essa questão do Laninha, né? Não muito intenso, né? E como é que vai ser essa distribuição da chuva. E eu fico à disposição, tá? Podem me procurar no LinkedIn, tá? Fico à disposição para justamente tirar as dúvidas e poder aí auxiliar, né, de alguma forma a tomada de decisão. Eu agradeço muito, Guilherme, pelo espaço cedido. Muito obrigado. Celso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações de clima, trazendo essas previsões para os produtores aqui do Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima. O Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, conversou com a gente, mostrando ali algumas perspectivas importantes de clima, tanto de temperatura quanto de chuvas para os produtores do Brasil. Destaque para a próxima semana, com temperaturas baixas. O Celso destacando que a próxima terça-feira pode ser o dia mais frio do ano, expectativa de temperaturas negativas para a região sul, partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então atenção para essas áreas de trigo e também para as áreas de café no sul de Minas. O frio também deve chegar com força por lá, além de áreas de hortifruti no estado de São Paulo. Próxima semana deve ser de tempo seco no Brasil. E aí o Celso destacando alguma irregularidade das chuvas, já pensando na próxima safra de verão 24-25, especialmente no começo de setembro. Algumas regiões podem demorar um pouquinho mais para ter essas chuvas restabelecidas dentro da normalidade. Claro que a gente vai seguir acompanhando essas atualizações da meteorologia para destacar essas boas perspectivas aí para a próxima safra aqui no nosso Notícias Agrícolas. Assim a gente vai chegando ao final deste boletim de clima, mas continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.